Olá, doutor, olá, doutora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Comed, tá? Nesse vídeo nós vamos estar falando com você sobre a malha fina da declaração de imposto de renda. Mas antes de falar desse assunto, quero convidar você para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse nosso vídeo, tá? Malha fina da declaração do imposto de renda. Sadak, o que é? Malha fina é quando a Receita Federal seleciona a sua declaração para uma conferência mais detalhada. Por quê? No cruzamento inicial houve alguma inconsistência, tá? Ou seja, tem alguma coisa errada que não está batendo com as informações das outras declarações, tá? E aí nesse vídeo, olha só que interessante, a própria Receita Federal, ela colocou 10 mitos e verdades sobre a malha fina e eu quero comentar com você sobre cada um deles, tá? O objetivo, claro, passar para você esclarecimentos que visam responder às principais dúvidas dos contribuintes em relação ao processo dessa malha fiscal, tá? E a primeira delas é a declaração pré-preenchida evita malha fina? Mito, não é verdade. Mas antes de falar disso, o que é a declaração pré-preenchida? É o banco de dados que a Receita disponibiliza para você elaborar a sua declaração. E o que contém nesse banco de dados? As informações que ela recebeu referente ao seu CPF. Informações como gastos, tá? Com hospitais, clínicas, fontes pagadoras, o que você recebeu durante o ano, tá? Informações bancárias, tudo isso contempla as informações que você pode importar na declaração pré-preenchida. E o que ela está falando? Se você fez a sua declaração de imposto de renda, você tem uma garantia que você não vai cair na malha fina? Negativo, é totalmente mentira. A verdade é que a declaração pré-preenchida ela pode até evitar erros e inconsistências na declaração, mas ela não é uma garantia que a sua declaração não será retida em malha fina. Até porque todas as informações importadas, elas são totalmente editáveis, tá? Isso você pode corrigir o valor, você pode excluir ou você pode acrescentar. Por isso que não é uma garantia que a sua declaração não esteja ou não fique retida em malha fiscal, tá? Segunda, todas as declarações são retidas na malha fina em algum momento. Não é verdade. A verdade é que todas as declarações elas são analisadas. Então, todas elas vão passar por um cruzamento automático aonde vão ser checadas todas as informações. O que você informou na sua declaração bate com o que a Receita Federal recebeu das outras declarações? Se bateu, processamento normal. Opa, se não bateu, aí sim a sua declaração vai para uma análise mais detalhada. E nessa análise detalhada, mais detalhada, é a famosa malha fina, aonde vão ser solicitado comprovação documental, comprovação de pagamento e tudo mais. Tá bom? Então, a Receita Federal realiza cruzamentos de informações para selecionar declarações para análise, com base em critérios específicos, como inconsistências de dados ou até mesmo indícios de irregularidades, tá? Se a minha declaração for retida em malha fina, vou ser multado, tá? Inicialmente não, mas se você não regularizar, pode ter certeza que você vai ser penalizado. E é exatamente isso o que a Receita Federal fala. Ó, a retenção em malha fina não implica automaticamente em multas. Se o contribuinte identificar e corrigir os erros espontaneamente, tá? Não haverá multas. Porém, se a Receita Federal iniciar o procedimento fiscal, o contribuinte não estará mais espontâneo. Não poderá corrigir seus erros e estará sujeito à multa. Então, a malha fina, ela te dá um alerta. A malha fina é um alerta, falando o seguinte, ó, deu alguma inconsistência aí. E ela te dá um prazo para você corrigir isso. Sadraque, mas tudo que eu informei está correto. Eu já analisei, já conferi, mas está correto. O que eu faço?
aguarda a Receita solicitar a comprovação. E aí ela solicitou, você envia. E aí ela verificando se você realmente está correto, beleza, ela vai tirar a sua declaração de malha fina e vai dar o procedimento normal no processamento da sua declaração. Agora, se porventura ela colocou a sua declaração em malha fina, ligou o sinal de alerta, tá? E te deu o prazo e você não corrigiu, aí ela iniciará um procedimento fiscal, tá? E aí o contribuinte não tem mais oportunidade de retificar, não tem mais oportunidade de corrigir e estará sujeito às penalidades, tá bom? Próximo, a malha fina é um processo rápido e logo serei informado sobre o resultado? Mentira! A verdade é que a liberação das informações sobre pendências em malha é rápido, tá? Mas o processo de análise da malha fina pode levar tempo, anos inclusive, tá? Poucos dias depois que você entregar a sua declaração, você já pode consultar o processamento. Agora, se a sua declaração ficou retida em malha fiscal, né, provavelmente ela vai falar o seguinte, ó, houve uma inconsistência. Rapidamente você olha para ver se a sua declaração está correta. Se estiver errado, rapidamente você retifica. Agora, se estiver correto, aí você aguarda a Receita Federal analisar e te notificar. Em alguns casos, você pode até antecipar esse processo, tá bom? Vamos lá? Se for multado pela malha fina, não há como contestar ou recorrer? Mentira, tá? O contribuinte ele tem direito de contestar as informações e defender-se, caso discorde do resultado da análise da Receita Federal. É possível apresentar documentos comprobatórios, justificativas e realizar o pedido de revisão, tá? Inclusive, nós já tivemos aqui alguns clientes que chegaram com problema perante a Receita Federal, tá? Aonde ele recebeu a notificação, perdeu o prazo e aí foi multado. O que nós fizemos? Justificamos, tá? Apresentando toda a documentação, né? Tendo em vista que essa declaração exclusivamente estava de fato corretíssima, então com base na documentação, né, recibo, nota fiscal e tudo mais, nós apresentamos e recorremos e conseguimos reverter essa multa do nosso cliente, tá? O processo de contestação pode envolver a apresentação de recursos e acompanhamento junto à Receita Federal. Exatamente isso que nós fizemos, tá bom? Vamos lá. Ao cair na malha fina, perco o direito de receber minha restituição? Mentira. Você não perde o direito de receber. Agora, o que acontece é que vai demorar você receber, tá? Se a sua declaração foi retida em malha fina, né, e ela estiver correta e todos os requisitos forem cumpridos, o contribuinte terá direito à restituição, caso tenha valor a receber, tá? No entanto, será necessário aguardar o processamento de análise e liberação da Receita Federal para receber a restituição. Então, a Receita Federal ela não vai te devolver o dinheiro, né, caso você tenha direito a receber uma restituição, enquanto a sua declaração estiver retida em malha fiscal. Se ela está retida em malha fiscal, é porque houve alguma inconsistência. E aí ela precisa fazer uma análise mais detalhada, para ver se o que você informou é verdade, para ver se o que você informou procede ou não. Passando dessa análise, né? E aí provavelmente ela vai pedir comprovação, aí você apresentou, aí falou, pronto, está correta, nós vamos dar seguimento e aí vamos devolver o seu dinheiro, tá bom? Mais uma, caí uma vez na malha fina, agora vou cair todo ano. É interessante que alguns médicos, né, tinha esse mito como verdade, tá? Ele falou assim, Sadraque do céu, eu caí no ano passado, vou cair nesse ano e vou cair no ano que vem. Calma, doutor, não é assim não. Aquilo que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer de novo, tá? Por quê? Porque é analisado isoladamente, né? Cada declaração são isoladas individualmente, isoladamente, de acordo com o exercício, de acordo com o ano calendário. Então, se você teve problema no passado, não quer dizer que você vai ter problema no futuro. A não ser que aquilo que te trouxe, né? Aquilo que te deu problema no passado, você está continuando. Aí, realmente, faz sentido continuar, tá? Mas a verdade é que todas as declarações, independente do modelo, forma de tributação,
idade, faixa de renda, data de apresentação, todas elas passam pelo mesmo, né, mesmos critérios de análise, que é esse cruzamento automático realizado pelos sistemas da Receita Federal, tá? Não há nenhum prejuízo para as declarações futuras ter caído, né, ou ter sido multado pela malha fina. Beleza? Vamos lá, somente a pessoa que fez a minha declaração pode saber se estou na malha fina? Não. Mesmo que a sua declaração tenha sido feita por um contador, advogado, administrador, você, como contribuinte, pode acompanhar o processamento dessa declaração. Inclusive, fica aí até a nossa sugestão, né? Você tem a senha de acesso do portal da Receita Federal? Ah, será que eu não tenho? Você tem a senha do Gov? Ah, será que eu não tenho? Você tem o certificado digital? Essas são as 3 possibilidades que você pode acompanhar o processamento da sua declaração. Mesmo que você não tenha feito, né? Mesmo que tenha sido feito por um contador, administrador, advogado, você pode acompanhar. Nós aqui na Comed, nós elaboramos a declaração, nós transmitimos a declaração e acompanhamos o processamento dessa declaração de todos os nossos clientes. Por quê? Você fazendo isso, de repente, pode ser que você encontre alguma inconsistência cadastral antes da receita. E se você fizer isso, você está dispensado de pagar multa, desde que você corrija. Agora, se a Receita Federal descobrir antes de você, aí, meu amigo, ela já vem com multa, juros e altíssimo, tá bom? Vamos lá, mais um. Não posso usar o aplicativo Meu Imposto de Renda para consultar se tenho pendências porque minha declaração foi feita no computador. Totalmente mentira. Totalmente mentira. Independente se a sua declaração foi feita no computador ou se ela foi feita pelo aplicativo da Receita Federal ou se até ela foi feita lá dentro, né, do site da Receita Federal, né, na declaração online. Saiba que você pode consultar o processamento da sua declaração. E é exatamente essa a verdade, né? O aplicativo Meu Imposto de Renda pode ser utilizado por qualquer cidadão, né, com a conta Gov. E se você não tem a conta Gov, você pode acessar pelo ECAC, tá? Nele é possível consultar todas as declarações entregues pelo contribuinte, verificar pendências e as orientações. É muito interessante que quando a sua declaração fica retida em malha fiscal, né, alertando sobre o possível problema, a própria Receita Federal ela também te dá algumas sugestões para você resolver aquela situação. Tá? Então, ela aponta o problema, mas, ao mesmo tempo, ela te dá algumas opções para você resolver. Primeiro delas, verifique se a sua declaração realmente está correta. Estando correto, segundo passo, envie a documentação. Né? Como, será que eu preciso aguardar a notificação? Você pode antecipar. Tudo isso é feito de forma automática, tá bom? Última, se a minha declaração for retida em malha fina, posso resolver o problema imediatamente levando os documentos comprobatórios à Receita Federal mais próxima da minha casa? Estamos vivendo numa época totalmente tecnológica, tá? Então você não precisa se deslocar da sua casa, não precisa se deslocar do seu consultório, da sua clínica para ir pessoalmente na Receita Federal e levar essa documentação. Você pode fazer tudo isso no conforto do seu lar, do seu trabalho, tá? Como, Sadraque? Através do e-processo, tá? E-processo é uma abinha que você abre lá dentro do ECAC, aonde você envia a documentação. Muito interessante observar também que a declaração de imposto de renda, ela é enviada somente informações cadastrais, financeiras e patrimoniais. Só vai informações. A documentação deve ficar guardada com você pelo prazo de, no mínimo, 5 anos, tá? Então, você guarda essa documentação e, se porventura a Receita Federal desconfiar da informação que você enviou na declaração, ela vai pedir, doutor, envia essa nota fiscal aí, que você está falando que você pagou. Aí é onde que você vai lá no e-processo, tá? Que é o canal da Receita Federal com o contribuinte, e enviar essa documentação para análise. E aí ela constatando que aquele documento, né, é verdadeiro, ela vai dar continuidade no processamento da sua declaração. E é exatamente isso que ela fala aqui na abinha verdade. Há 2 possibilidades quando a declaração fica, né,
retidas em malha fiscal. Se o contribuinte possui erros e a Receita Federal ainda não iniciou o procedimento fiscal, o contribuinte ele pode retificar a declaração corrigindo os erros de forma espontânea. Agora, se a declaração não possui erros, o contribuinte pode apresentar de forma voluntária, tá? Todos os documentos que comprovem a informação ou as informações apresentadas. A abertura do dossiê para o envio dos documentos é totalmente digital, né, através do ECAC, e somente pode ser realizado no início do exercício seguinte da declaração. Ou seja, se a sua declaração de 2023 ela foi retida em malha fiscal, eu não posso enviar a documentação agora para a Receita, porque ainda está em fase de cruzamento, né, de consolidação das informações. Eu só posso abrir esse processo e enviar a documentação a partir do primeiro dia útil do ano seguinte. Então, nós estamos em 2023 e eu envio essa documentação, eu posso abrir esse processo a partir do dia 2 de janeiro de 2024, tá? Qual é o nosso objetivo? Munir você de conhecimento e de informações para que você tenha segurança legal com a Receita Federal e não venha ter problemas, né, com multas, juros e ter problema também com a suspensão do seu CPF. Se você precisar de mais informações sobre esse assunto, entre em contato conosco. Nós temos uma equipe totalmente qualificada e preparada para te atender. Beleza? Grande abraço e até mais.